Boa noite a todos. Hoje, 6 de fevereiro de 2026, estamos iniciando mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Tudo este realizado pela Cidade Espírita Obreira do Senhor de Curitiba, Paraná. E nós informamos aí para as pessoas que nos acompanham sempre no início, que quiserem que este estudo ele é feito ao vivo, às sextas-feiras, às 19 horas, horário de Brasil, Brasília, né? E as pessoas que quiserem adentrar e participarem conosco, basta entrar no nosso site, www.obreirodosenhor.org.br, lá encontrarão lá os caminhos para obter os links e poder participar conosco. O nosso site também encontrarão lá as playlists dos estudos anteriores, como também playlist dos estudos da Revista Espírita e outros estudos que a casa promove. Nós sempre lembramos que esse é um estudo contínuo. Então, às vezes, a pessoa entrando lá vai perceber que tem estudos de outros anos. Mas nós estamos estudando o ano aí 2025, 26, estamos no estudo 19. Para pessoas acompanharem, porque às vezes chegam lá não vai conseguir pegar essa sequência do estudo que nós estamos fazendo agora. Né? E nesse estudo, de número 19, o Livro dos Espíritos, nós estávamos falando aí sobre as probabilidades da existência, que foi o capítulo 4, né? E esse é um capítulo único, né? Aonde que o Kardec, claro, pelos espíritos, faz as considerações sobre a pluralidade da existência, das nossas reencarnações. Então, é um capítulo de uma pergunta só, mas de muita profundidade, onde que vai nos ajudar a compreender todo esse estudo que nós estudamos aí nos capítulos anteriores, né? Sobre a pluralidade das existências. Como eu disse, uma pergunta só, que é a 222, né? Onde que o Kardec, os espíritos, começam assim. Dizem alguns o dogma da reencarnação. Ressuscitaram-no na doutrina de Epitágoras. Parecemos ser invenção moderna, a doutrina espírita. Constituindo uma lei da natureza, o espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos, e sempre nos esforçamos por demonstrar que dele se descobre sinais na antiguidade mais remota. Pitágoras, como se sabe, não foi o autor do sistema da metapsicose. Ele o colheu dos filósofos indianos e dos egípcios, que o tinham desde os tempos imemoriais. A ideia da transmigração das almas formava, pois, uma crença vulgar, aceita pelos homens mais eminentes. De que modo a adquiriram? Por uma revelação ou por uma intuição? Ignoramos-lo. Seja, porém, como for, o que não padece dúvida é que uma ideia não atravessa séculos e séculos, nem consegue impor-se à inteligência de escola, se não contiver algo de sério. Assim, a ancianidade desta doutrina, em vez de ser uma objeção, seria prova a seu favor. Contudo, entre a mente psicose dos antigos e a moderna doutrina da reencarnação, há, como também se sabe, profunda diferença, assinalada pelo fato de os espíritos rejeitarem de maneira absoluta a transmigração da alma do homem para os animais, reciprocamente. É importante até a gente comentar aqui, que as pessoas estão nos acompanhando aí, gostaria de saber o que é essa metapsicose que está falando. É exatamente isso que ele coloca no final, né? E daí os
os indianos, os hindus, aí acreditavam nisso, que o espírito retroagia, poderia retroagir e encarnar com a forma de um animal, né? E a doutrina espírita deixa bem claro isso, né? A doutrina espírita deixa bem claro, e que não aceita essa transmigração aí do humano para os animais. Continua. Portanto, ensinando o dogma da pluralidade das existências corporais, os espíritos renovam uma doutrina que teve origem na primeira cidade do mundo e que se conservou no íntimo de muitas pessoas até nossos dias. Simplesmente eles apresentam de um ponto de vista mais racional, mais acorde com as leis progressivas da natureza e mais de conformidade com a sabedoria do Criador, despindo-a de todos os acessórios da superstição. Circunstância digna de nota é que não só neste livro os espíritos ensinaram no decurso dos últimos tempos. Já antes da sua publicação, numerosas comunicações da mesma natureza se obtiveram em vários países, multiplicando-se depois consideravelmente. Talvez fosse aqui o caso de examinarmos por que os espíritos não parecem todos de acordo sobre essa questão. Mais tarde, porém, voltaremos a este assunto. Examinemos de outro ponto de vista a matéria e, abstraindo de qualquer intervenção dos espíritos, deixamos-los de lado por enquanto. Suponhamos que essa teoria nada tenha de ver com eles. Suponhamos mesmo que jamais se haja cogitado de espíritos. Coloquemos-los momentaneamente no terreno neutro, admitindo o mesmo grau de probabilidade para ambas as hipóteses. Isto é, a da pluralidade e da unicidade das existências corpóreas. E vejamos para que lado a razão e o nosso próprio interesse nos farão pender. Muitos repetem a ideia da reencarnação, pelo só motivo de ela não lhes convir. Dizem que uma existência já lhes chega de sobra e que, portanto, não desejariam recomeçar outra semelhante. De alguns sabemos que saltam em fúria só com o pensarem que têm de voltar à Terra. Perguntar-lhe-emos apenas se imagina que Deus lhe pediu o parecer ou consultou o rosto para regular o universo. Uma de duas. Ou a reencarnação existe, ou não existe. Se existe, nada importa que os contrarie. Terão que sofrer sem que para isso lhes peça Deus permissão. Afiguram-se os que assim falam um doente a dizer: sofri hoje bastante, não quero sofrer mais amanhã. Qualquer que seja o seu mau humor, não terá por isso que sofrer menos no dia seguinte, nem nos que se sucederem, até que se ache curado. Conseguintemente, que os que de tal maneira se externam tiverem que viver de novo corporalmente, tornarão a viver reencarnação. Nada lhes adiantará rebelarem-se quais crianças que não querem ir para o colégio ou condenados para a prisão. Passarão pelo que tem de passar,
São demasiado pueris semelhantes objeções para merecerem mais seriamente examinadas. Diremos, todavia, aos que formulam que se tranquilizem que a doutrina espírita, no tocante à reencarnação, não é terrível como a julga. Que, se a houvessem estudado a fundo, não se notariam tão aterrorizados. Saberiam que deles dependem as condições da nova existência, que será feliz ou desgraçada, conforme o que tiverem feito neste mundo. Que desde agora poderão elevar-se tão alto que a recaída no lodaçal não lhes seja o mais temido. Supomos dirigir-nos a pessoas que acreditam no futuro, depois da morte, e não aos que criam para si a perspectiva do nada, ou pretendem que suas almas se vão afogar num todo universal, onde perdem a divinidade, como os pingos da chuva no oceano, o que vem a dar quase no mil. Ora, pois, se creres num futuro qualquer, certo não admites que ele seja idêntico para todos, porquanto, de outro modo, qual a utilidade do bem? Por que haveria o homem de constranger-se? Por que deixaria de satisfazer a todas as suas paixões, a todos os seus desejos, embora à custa de outra, uma vez que por isso não ficaria sendo melhor, nem pior? Credes, ao contrário, que esse futuro será mais ou menos ditoso, ou inditoso, conforme o que houver feito durante a vida. E então desejais-se que seja tão afortunado quanto possível, visto que há de durar pela eternidade. Não? Mas, porventura, teríeis a pretensão de serdes dos homens mais perfeitos que haja existido na terra, e, pois, com direito, alcançardes de um salto a suprema felicidade dos eleitos? Eu acho interessante, isso aí é um recurso, a filosofia tem muito disso, né? Tanto é que a doutrina espírita é considerada uma filosofia, né? É a questão das perguntas, né? Faz a gente refletir sempre com outras perguntas, né? Sobre outras perguntas. Isso é bem bacana, né? Quando ele fala que é a felicidade dos eleitos, não. E sempre com as perguntas realmente ela tem essa realidade de nos abrir a mente para pensar de outra maneira diferente. Né? Admites, então, que a obra de valor maior do que o vosso, e com direito a um lugar melhor, sem daí resultar que vos conteis entre os réprobos. Pois bem, colocai-vos mentalmente, por um instante, nessa situação intermédia, que será a vossa, como acabaste de reconhecer. E imaginai que alguém vos venha dizer: não fez, não sois tão felizes quanto poderia ser. Ao passo que diante de vós estão seres que gozam de completa aventura. Quereis mudar na deles a vossa posição? Certamente, responderei. O que devemos fazer? Quase nada. Recomeçar o trabalho mal executado e executá-lo melhor. Hesitaríeis em aceitar ainda que, a poder de muitas existências de provações, façamos uma comparação mais prosaica. Figuremos que um homem que, sem ter chegado à miséria extrema, sofre, no entanto, privações por escassez dos recursos, viessem dizer: aqui está uma riqueza imensa de que podes gozar. Para isto, só é necessário que trabalhes arduamente
durante 1 minuto. Ou seja, o mais preguiçoso da terra, que sem hesitar diria: trabalhemos 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, um dia, se for preciso. Que importa isso, desde que me leve a acabar os meus dias na fartura? Ora, que é a duração da vida corpórea em confronto com a eternidade? Menos que 1 minuto. Menos que 1 segundo. Temos visto algumas pessoas raciocinarem desse modo. Não é possível que Deus, soberanamente bom como é, impõe ao homem a obrigação de recomeçar uma série de misérias e tribulações. Acharão, porventura, essas pessoas que há mais bondade em condenar Deus ou homem a sofrer perpetuamente por motivo de alguns momentos de erro do que lhe facultar meios de reparar suas faltas? Dois, entre aspas aqui, né? Kardec coloca aqui um texto. Dois industriais contrataram dois operários, cada um dos quais podia aspirar a se tornar sócio do respectivo patrão. Aconteceu que esses dois operários, certa vez, empregaram muito mal o seu dia, merecendo ambos a ser despedidos. Um dos industriais, não obstante as súplicas do seu operário, o mandou embora. Eu, pobre operário, não tendo achado mais trabalho, acabou por morrer na miséria. Outro industrial disse ao seu operário: perdesse um dia, deve-me por isso uma compensação. Executasse mal o teu trabalho, ficasses a me dever uma reparação. Consinto que a recomeces. Trata de executá-lo bem, que te conservarei ao meu serviço e poderás continuar aspirando à posição superior que te prometi. Fecha aspas. Perguntamos, qual dos dois industriais foi mais humano? Dar-se-á que Deus, que é a credência, mesmo seja mais inalterável do que um homem? Alguma coisa de pungente há na ideia de que a nossa sorte fique para sempre decidida por um efeito de alguns anos de provações, ainda quando de nós não tenha dependido ou atingirmos a perfeição, ao passo que, eminentemente, consoladora é a ideia oposta, que nos permite a esperança. Assim, sem nos pronunciarmos pró ou contra a pluralidade da existência, sem preferirmos uma hipótese à outra, declaramos que, se aos homens fosse dado escolher, ninguém queria o julgamento sem apelação. Disse um filósofo que, se Deus não existisse, fora mister inventá-lo para a felicidade do gênero humano. Outro tanto você poderia dizer da pluralidade da existência. Mas, conforme anteriormente ponderamos, Deus não nos pede permissão, nem consulta os nossos gostos. Ou isso é, ou não é. Vejamos de que lado estão as probabilidades, encaremos de outro ponto de vista o assunto, unicamente como estudo filosófico, sempre abstraindo o ensino dos espíritos. Se não há reencarnação, só há, evidentemente, uma existência corporal. Se a nossa atual existência corpórea é única,
A alma de cada homem foi criada por ocasião do seu nascimento. A menos que se admita a anterioridade da alma, caso em que caberia perguntar o que era ela antes do nascimento, e se o estado em que se achava não constituía uma existência sob forma qualquer, não há meio termo. O homem existia ou não existia antes do corpo. Se existia, qual a sua situação? Tinha ou não consciência de si mesmo? Se não tinha, é quase como se não existisse. Se tinha uma individualidade, era progressiva ou estacionária? Num e no outro caso, a que grau chegara ao tomar o corpo? Admitindo, de acordo com a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo? Ou o que vem a ser o mesmo que antes de encarnar só disponha das faculdades negativas? Perguntamos. 1. O que mostra a alma aptidões tão diversas e independentes das ideias que a educação lhe fez adquirir? 2. De onde vem a aptidão extranormal que muitas crianças em tenra idade revelam para esta ou aquela arte, para esta ou aquela ciência, enquanto a outras se conservam inferiores ou medíocres durante a vida toda? 3. De onde em uns as ideias inatas ou intuitivas, e em outros não existem? 4. De onde em certas crianças o instinto precoce que revelam para os vícios ou para as virtudes, os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, constatando com o meio em que elas nasceram? 5. Por que, abstraindo-se da educação, uns homens são mais adiantados do que outros? 6. Por que há selvagens e homens civilizados? De tomar de teu menino um tetote, né? Recém-nascido, eu educardes os nossos melhores liceus, fareis dele algum dia um Laplace ou um Newton? Qual a filosofia ou teosofia capaz de resolver estes problemas? É fora de dúvida que ou as almas são iguais a nascerem, ou são desiguais. Se não são iguais, por que entre elas tão grande diversidade de aptidões? Dir-se-á que isto depende do organismo. Eu já vi isso. Mas então, achamos-nos em presença da mais monstruosa e imoral das lutas. O homem seria simples máquina, joguete da matéria. Deixaria de ter responsabilidade de seus atos, pois que poderia atribuir tudo às suas imperfeições físicas. Se as almas são desiguais, é que Deus as criou assim. Nesse caso, porém, por que a inata superioridade concedida a algumas? Corresponderá a essa parcialidade à justiça de Deus e o amor que ele consagra igualmente a todas as suas criaturas? Admitamos, ao contrário, uma série de progressivas existências anteriores para cada alma, e tudo se explica. Ao nascer, traz aos homens a intuição do que aprenderam antes. São mais ou menos adiantados, conforme o número de existência que contém, conforme já estejam mais ou menos afastados do ponto de partida.
Dá-se aí exatamente o que observa na reunião de indivíduos de todas as idades, onde cada um terá desenvolvimento proporcionado ao número de anos que tenha vivido. As existências sucessivas serão para a vida da alma o que os anos são para a do corpo. Reúne, né, em certo dia, o milheiro de indivíduos de 1 a 80 anos. Suponde que um véu encubra todos os dias precedentes ao em que os reunistes e que, em consequência, acreditais que todos nasceram na mesma ocasião. Perguntareis, naturalmente, como é que uns são grandes e outros pequenos, uns velhos e jovens outros, instruídos um, outro ainda ignorante. Se, porém, dissipando a nuvem que lhe oculta o passado, vierdes a saber que todos hão vivido mais ou menos tempo, tudo se vos tornará explicado. Deus, em sua justiça, não pode ter criado almas mais ou menos perfeitas. A pluralidade da existência, a desigualdade que notamos, nada mais apresenta em oposição à mais rigorosa equidade. É que apenas vemos o presente e não o passado. A esse raciocínio serve de base algum sistema, alguma suposição gratuita? Não. Partimos de um fato patente, incontestável. A desigualdade das aptidões de desenvolvimento intelectual e moral, e verificamos que nenhuma das teorias correntes o explica, ao passo que uma outra teoria, que é a da probabilidade da existência, né, tem uma teoria lhe dá explicação simples, natural e lógica. Será racional preferir a teoria que explica tudo a uma das que nada explica? À vista da sexta interrogação acima, dirão naturalmente que o, o tentote, né, é de raça inferior. Perguntaremos, então, se o tentote é ou não um homem? Se é, que ele e a sua raça privou Deus dos privilégios concedidos à raça caucásica, né? Se não, é porque tentar fazer o cristão? A doutrina espírita tem mais amplitude do que tudo isso. Segundo ela, não há muitas espécies de homens. Há tão somente homens. Os espíritos estão mais ou menos atrasados, porém todos suscetíveis de progredir. A esse princípio mais conforme a justiça de Deus, vimos de apreciar a alma com relação ao seu passado e ao seu presente. Se a considerarmos, tendo em vista o seu futuro, esbarraremos nas mesmas dificuldades. 1. Se a nossa existência atual é que só ela decidirá da nossa sorte vindoura, quais na vida futura as posições respectivas do selvagem e do homem civilizado? Estarão no mesmo nível ou se acharão distanciados um do outro no tocante à soma de felicidade eterna que eles caibam? 2. O homem que trabalhou toda a sua vida por melhorar-se virá ocupar a mesma categoria do outro que se conservou em grau inferior diretamente, não por culpa sua, mas porque não teve tempo nem possibilidade de se tornar melhor?
3. O que praticou mal por não ter podido instruir-se será culpado de um estado de coisas cuja existência em nada dependeu dele? 4. Trabalha-se continuamente por esclarecer, moralizar, civilizar os homens. Em contraposição, um que fica esclarecido, porém, em contraposição a um que fica esclarecido. Porém, milhões de outros morrem todos os dias antes que a luz lhe tenha chegado. Qual é a sorte desses últimos? Serão tratados como réprobos? No caso contrário, o que fizeram para ocupar a categoria idêntica dos outros? 5. Que sorte aguarda os que morrem na infância, quando ainda não puderam fazer nem o bem nem o mal? Se vão para o meio dos eleitos, por que esse favor, sem que coisa alguma haja feito para merecê-lo? Em virtude de que privilégio eles se veem isentos das tribulações da vida? Haverá alguma doutrina capaz de resolver esse problema? Admitam-se as existências consecutivas e tudo se explicará conforme a justiça de Deus. Porque se não pode fazer numa existência, far-se-á em outra. Assim é que ninguém escapa à lei do progresso, e cada um será recompensado segundo o seu merecimento real, e que ninguém ficará excluído da felicidade suprema, a que todos podem aspirar, quaisquer que sejam os obstáculos com que topem o caminho. Essas questões facilmente se multiplicam ao infinito, porquanto inúmeros são os problemas psicológicos e morais que só na pluralidade das existências encontram solução. Limitamos-nos a formular as de ordem mais geral. Como quer que seja, alegar-se-á talvez que a Igreja não admite a doutrina da reencarnação, que ela subverteria a religião. Não temos intuito de tratar dessa questão nesse momento. Basta-nos havermos demonstrado que aquela doutrina é evidentemente moral e racional. Ora, o que é moral, racional, não pode estar em oposição a uma religião que proclama ser Deus, a bondade e a razão por excelência. O que teria sido da religião se, contra a opinião universal e o testemunho da ciência, se houvesse obstinadamente recusado a render-se à evidência e expulsado de seu seio todos que não acreditassem no movimento do Sol ou nos 6 dias da criação? Que crédito houvera merecido e que autoridade teria tido entre povos cultos uma religião fundada sem erros manifestos e que os impusesse como artigos de fé? Logo que a evidência se patenteou, a Igreja criteriosamente se colocou ao lado da evidência. Uma vez provado que certas coisas seriam impossíveis sem a reencarnação, que, a não ser por esse meio, não se consegue explicar alguns pontos do dogma, cumpre admiti-lo e reconhecer meramente aparente o antagonismo entre a doutrina e a dogmática. Mais adiante mostraremos que talvez seja muito menor do que se pensa a distância que, da doutrina das vidas sucessivas,
separa a religião e que a esta não faria aquela doutrina maior mal que lhe fizeram as descobertas do movimento da Terra e dos períodos geológicos, as quais, à primeira vista, pareceram desmentir os textos sagrados. Ademais, o princípio da reencarnação resulta de muitas passagens das Escrituras, achando-se especialmente formulado de modo explícito no Evangelho. Isso do Evangelho agora. Quando descia da montanha, depois da transfiguração, Jesus lhe fez esta recomendação: não faleis a ninguém do que acabasse de ver, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Perguntaram-lhe então os seus espíritos: o que dizem os escribas? É preciso que primeiro venha Elias? Respondeu-lhe Jesus: é certo que Elias há de vir, e que estabelecerá todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não reconheceram, eu fizeram sofrer como entender. Do mesmo modo, darão a morte ao Filho do Homem. Compreenderam então os seus discípulos que era de João Batista, que ele lhes falava, lá em Mateus 17, 9 a 13. Pois que João Batista foi Elias, houve reencarnação do Espírito, ou da alma de Elias no corpo de João Batista. Em suma, como quer que opinemos acerca da reencarnação, quer a aceitemos, quer não, isso não constituirá motivo para que deixemos de sofrê-la, desde que ela exista, malgrado todas as crenças em contrário. O essencial está em que o ensino dos espíritos é eminentemente cristão. Apoia-se na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras e na justiça de Deus, no livre-arbítrio do homem, na moral do Cristo. Logo, não é antirreligioso. Temos raciocinado, abstraindo, como dissemos, de qualquer ensinamento espírita que, para certas pessoas, carece de autoridade. Não é somente porque veio dos espíritos que nós e tantos outros nos fizemos adeptos da pluralidade da existência. É porque essa doutrina nos pareceu mais lógica e porque só ela resolve a questão até então insolúvel. Ainda quando fosse da autoria de um simples mortal, tê-lo-íamos igualmente adotado, e não houvermos hesitado um segundo, mas em renunciar às ideias que esposavam. Sendo demonstrado o erro, muito mais que perder do que ganhar, tem o amor próprio, como se obstinar na sustentação de uma ideia falsa. Assim também, tê-lo íamos repelido, mesmo que provindo dos espíritos, se não nos parecera contrária à razão, como repelimos muitas outras, pois sabemos por experiência que não se deve aceitar cegamente tudo que venha dele, da mesma forma que se não deve adotar às cegas tudo que procede dos homens. O melhor título que, a nosso ver, recomenda a ideia da reencarnação é o de ser, antes de tudo, lógica. Outro, no entanto, ela apresenta a de confirmar os fatos positivos e, por bem dizer, materiais, que um estudo atento, criterioso, revela que se dê ao trabalho de observar com paciência
perseverança, e diante das quais não haverá mais lugar para a vida. Quando esses fatos houverem vulgarizado, como os da formação e do movimento da Terra, forçoso será que todos se rendam à evidência, e os que lhes colocaram em oposição, ver-se-ão constrangidos a desdizer. Recomeçamos, portanto, em resumo, que só a doutrina da pluralidade da existência explica o que, sem ela, se mantém inexplicável, que é altamente consoladora e com forma mais rigorosa justiça, que constitui para o homem âncora da salvação que Deus, por misericórdia, lhe concedeu. As próprias palavras de Jesus não permitem dúvida a tal respeito. Eis o que se lê no Evangelho de João 3, 3 a 7. 3. Respondendo a Nicodemos, disse Jesus: é verdade, te digo, que se um homem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Disse Nicodemos 4. Como pode um homem nascer, já estando velho? Pode tornar-se ao ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Sim, respondeu Jesus. Em verdade te digo, que se um homem não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não admires que eu tenha dito, é necessário que tomeis a nascer. Ver adiante o parágrafo da ressurreição da carne, questão 10 a 10. Está aí, meus amigos. O texto de hoje foi meio direto, porque realmente é um texto que está lá com a Kardec, né? Então não tem como. Aí saímos aí da. Ela está aberta aí agora os questionamentos e as perguntas. Ficou claro? Eu gosto muito desse texto, que isso aí fundamenta muita gente, nós que estamos espíritas, né? Porque às vezes as pessoas questionam para nós, algumas pessoas aí que pegam outra linha que não. Né? Então, a gente estudando esse texto, a gente consegue ter os argumentos, né? Não tem como. Está fazendo algumas perguntas, eu gosto daquelas perguntas, né? Exatamente dizendo a quatro lá, que, poxa, então Deus é injusto, por que você é desse jeito, por que o outro é daquele? Tem algumas coisas que você vai questionando que as pessoas realmente não conseguem explicar, né? Toda essa diversidade que nós temos aí. Vou falar, Eduardo. Isso é muito interessante, embora seja meio maçante esse capítulo aí, né? Porque ele não tem perguntas, ele não instiga, mas, por outro lado, ele linka com a introdução do próprio Livro dos Espíritos. Sim. E a introdução do Evangelho, segundo o Espiritismo. Né? Então, ele reforça, linka e reforça esse conceito, que é a base da doutrina, né? Tanto da reencarnação quanto da pluralidade das existências e depois outros mundos, enfim, é consequência. Mas é bem interessante por causa disso, vem a reforçar, né? No início, na introdução, tanto o Livro dos Espíritos quanto o Evangelho, são aqueles conceitos, né? E aqui já tem um diálogo, assim, vamos dizer, um pouco mais sofisticado, diálogo não, umas expressões um pouco mais sofisticadas, remetendo a diversas passagens e fazendo um questionamento interno ali, né, bastante, que provoca o raciocínio. É interessante por causa disso, né? Acho que o interessante disso, ó,
você colocou aí, eu acho que um ponto muito interessante que ele coloca ali, ele coloca assim, para as pessoas, né? Olha, ele fala assim, tira os espíritos, porque a pessoa vai que estava acreditando na reencarnação porque os espíritos falaram. Né? Então, tira o que os espíritos falaram, vamos pensar no racional e na lógica, né? Ele faz pelo raciocínio lógico, que seria mais justo. Né? Nesse ponto eu acho muito bacana, né? Porque, poxa, ele fala, vamos tirar, né? Independente do que, se for os espíritos que falaram, que colocaram sobre a reencarnação, e vamos pensar na lógica, qual que seria mais justa, mais certa, né? A reencarnação, a prioridade da existência ou não, né? Aí que você vê a grandiosidade de Kardec, né? Você imagina ele colocar isso? Isso é naquela época, né? A gente tem que ver olhar com os olhos da história, né? Estamos em 1860, né? Então, é, é, é até bastante, muito, de uma cultura muito grande do Kardec para poder fazer esse tipo de pergunta naquele ambiente, naquela época napoleônica e tal, num estado que é regido também pela igreja, Igreja, né? né? Então é bastante coragem para isso. Agora, voltando ali nesses diálogos, né? É bem interessante e justamente o questionamento, vamos esquecer toda a parte espiritual, vamos chamar assim, Onde é que veio, né? e vamos dizer o seguinte, vamos partir para a lógica, né? Ou para a análise não materialista, mas crítica. Tá, e por quê? Né? Por que que você é mais rico? Por que que você é mais bonito? Por que que você tem privilégios de fortuna, enfim? E por que que os outros sofrem e países, né? Hoje a gente vê países inteiros são deficitários, né? O pessoal ainda tribal, né? Por que essa diferença, né? Por que acontece isso? São as escalas evolutivas, né? Então, e nos cumpre auxiliar, né? Mas interessante, é legal isso, a doutrina é boa por causa disso. É. E aí ele coloca também, inclusive, que eles falando lá, olha, se fosse vindo para um homem mais simples, lá, nessa palavra, eu teria aceito porque ela tem lógica. Ele fala, né? E é verdade, que eu não vou aceitar porque veio só do Espírito, ou porque muitas as pessoas, naquela época, ainda hoje, as pessoas falam da igreja, isso eu falo assim porque está lá na igreja, que é, né, os dogmas da igreja, que o padre falou, porque o bispo falou, então eu aceito. O Espiritismo é o contrário, né? Vem abrir olha, raciocínio. Faz sentido isso que você falou, né? Comentou, mas faz sentido? O que explica isso? Que filosofia, que ideia que explica essas perguntas que ele fez? Né? Ele fez duas remessas de pergunta. Uma referente à situação atual, né? E depois ele falando do futuro, né? Que a pessoa fala do futuro. Que era o mesmo sentido. E o questionamento dele no final é a mesma coisa. Que filosofia, que religião que pode dar explicação para essas perguntas, né? Que você colocou. Quem pode explicar isso? Bacana, né? Muito bacana mesmo. Profundo isso. E também você colocou bem, a coragem de pergunta e está aberto para a resposta, né? Porque ele perguntou, né? o dogma que muitas igrejas têm é justamente é fechado, né? Ó, isso é assim porque pronto, né? Aqui você leva a puxar pela cabeça. Escuta. E essas outras considerações? E por que isso? Por que aquilo? Me responda, né? Eu acho até bastante simples. Eu vou comentar que a gente vai pela lógica, né, que nem vocês estão comentando aí, né, pela lógica, pelo raciocínio lógico. E aí eu fico pensando como pode as pessoas não conseguirem enxergar isso, mas, claro, é uma questão muito pessoal isso, né, e de repente tem até a ver com essa questão de escala espiritual, de entendimento das coisas, porque se você questionar tudo isso, muitas pessoas ainda não, mas não faz sentido para mim. Você pode explicar várias vezes. A lógica para mim é óbvio, né? Mas para as outras pessoas não são. Porque essa questão da pluralidade das existências e a reencarnação é uma das coisas mais fantásticas que tem da doutrina, na minha opinião. Por quê?
porque explica muitas coisas da vida, do nosso dia a dia, de tudo. Então, ela é extremamente importante, essa questão, na minha opinião, e é extremamente lógica, e determina um monte de questões e dúvidas que você possa ter em relação a várias coisas. Então, eu acho esse item extremamente importante. Mas muitas pessoas eu vejo que não entendem e não aceitam. E não são pessoas, né, a gente, como estão colocando assim, não são pessoas desprovidas de conhecimentos intelectuais aqui do mundo. Pessoas que percebem que grau de inteligência, até com mestrados, com professores de alto grau, e não, parece que não raciocina nesse sentido lógico. Né? Então, realmente, assim, não é uma questão de intelecto, né? Só é uma questão da pessoa, não entendemos direito, mas assim, nós respeitamos, né, mas só que às vezes a pessoa, puxa, uma pessoa dessa, com tão grau, né, formação cultural, intelectual e tudo, e não aceita, né, não vai para essa linha de totalmente do fanatismo e tantas coisas. Não é só na igreja, não vamos falar só na religião do catolicismo ou do evangelho, mas dos muçulmanos e todas as outras religiões, né? Não são pessoas ignorantes, digamos assim, no mundo terreno. Minha mãe falava uma coisa que era interessante, falava assim, não chegou a hora. É só isso. Não chegou a hora. A outra vez ele vai estar com essa informação, lá fazendo uma cosquinha na consciência, e vai despertar alguma curiosidade, depois ele vai... Então, minha mãe fala, não chegou a hora, está tudo certo. Então, sim. Não chegou a hora, é só isso. É verdade. Mas a gente reflete sobre isso, porque a lógica, essa lógica aqui, ela não é uma questão assim de conhecimento, né, de intelectualidade, porque é a questão do foro íntimo, que você falou, uma coisa dela, no momento dela mesmo. Mas tudo bem, aí que está o ponto, né? Isso é evolução. Né? É só isso. É o degrauzinho. Isso é bem interessante, viu, essa questão aí que a gente acabou chegando, porque é bem o que o Pereira falou ali, o que você está comentando também, Eduardo, porque é impressionante, não importa a pessoa, eu conheço pessoas muito inteligentes e ligadas à lógica, né, impressionante, mas você pode falar, mas parece que você está falando grego. Então, é questão, daí eu deduzo que seja isso, então, um grau, que nem ali, o Eduardo falou, chegou a hora, pois é, esse entendimento é uma coisa, que nem você falou, uma coisa realmente de dentro, da alma, ou seja, se é dela, da alma, é espiritual. Se é espiritual, a gente pode falar de grau evolutivo, eu acredito que a única explicação seja essa, então, né, por quê? Eu estava pensando aqui, vendo vocês conversando, eu acho que é interessante a gente ponderar algumas coisas, por mais simples que elas, de repente, nos pareçam, né? Eu acredito que, para a maioria, quer dizer, acredito que para a maioria, né? Eu acredito que a maioria, e tomara não esteja errado, que não acredita em reencarnação, na doutrina, né, que prega a doutrina espírita que prega a reencarnação, eles não se veem sem alma. Ou seja, ele pode não acreditar, mas se você perguntar para uma pessoa dessa, que você é mega inteligente, eu tenho um exemplo no consultório que eu preciso até ter essa, como cliente, vou ter essa conversa com ele. Ele é muito inteligente, mas ele não acredita em outra vida. Mas ele, eu tenho quase certeza que ele não se vê sem alma. Eu vou conversar com ele semana que vem. Porque como é que o indivíduo que minimamente tem uma capacidade para raciocinar, para pensar, para adquirir conhecimento, para empregar esse conhecimento, que é a faculdade do indivíduo inteligente, ele replicar conhecimento, senão ele não tem inteligência. Ele aprende e aplica e melhora. Isso faculta a inteligência. Ele não acredita, né, que ele tendo essa capacidade é por algum motivo e que essa capacidade vem, né, de aprendizado que não necessariamente dessa vida. Mas esse que não acredita, ele acredita que tem alma. Eu acho que ele, é como o Eduardo falou, o Ado falou, é uma questão de tempo. Se ele acredita que tem alma, ele vai uma hora ou outra, se não nessa, numa próxima, uma próxima encarnação, entender o processo. Será que também dá um pouco de...
talvez é muito aí o orgulho, né, a pessoa de admitir, né, que será que nem o cara, ele coloca no início da explicação ali, admitir que vai ter que voltar de novo, às vezes, com... Não, acho que não, Pereira. Aí, Acho que aí na hora de quer admitir, mas no fundo ele acredita que ele, pô, ele só não quer, sei lá, demonstrar. eu acho, na verdade, que depende. Acho que depende, sabe? Pode até ser, Pereira, até, sabe? Porque depende, cada pessoa é uma pessoa, né? Cada um tem uma história, ou seja, cada espírito é um espírito. Tem uma bagagem, como a gente viu aqui no texto, né? Cada um vem com uma bagagem e que a gente não faz ideia, né? Que loucura que é isso, enfim. E essa bagagem é que faz com que a pessoa chegue, por exemplo, aqui, nesse orbe, olha, nessa situação que a gente está aqui atual, com essa bagagem de entendimento ou não. Agora, a gente sabe que realmente não é de acordo com essa questão intelectual, talvez o Paulo não, né, eu acho que é interessante, Paulo, você questionar mesmo aí essa pessoa e até, né, entender o que a pessoa fala para tentar entender por que ela não consegue entender ou admitir essa questão que a gente conversa agora. Mas eu tenho um exemplo na família, tenho um irmão extremamente inteligente, ele é assim, acabou de se aposentar e ele veio dos Estados Unidos, é engenheiro da aeronáutica, lá da Boeing, né? E é impressionante, assim, e ele vê o exemplo, o meu exemplo, ele vê o que eu faço, eu digo o que eu faço, porque na minha família eu falo para todo mundo o que eu faço e como que eu faço, até porque, justamente para divulgar, para que saibam. Passei o livro dos espíritos para eles, ele é minha cunhada. Mas, gente, pode esquecer, não tem como. Pode ser um pouquinho ainda do preconceito, né? É complicado isso. Isso aí nem dá para julgar, não dá, né? A gente busca entender, né? A gente só busca entender para poder conviver numa boa, né? Porque é uma situação, a gente tem isso na família. Eu tenho um filho que, o mais velho, ele começou, frequentou um pouco a mocidade, ele leu alguma coisa do Evangelho, começou por ali e tal, depois, não, Deus não existe. Conclusão que ele chegou. E é um cara super inteligente. Nossa, o Paulo conhece ele. O cara é muito, 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 muito bom. Mas não chegou a hora. Minha mãe que falava isso. Eu até falava para ele, não, filho, tudo bem. Tá, não chegou a hora. E aí vem outra questão aí que você colocou, que eu acho importante também, porque nós falamos só da questão do grau cultural, da intelectual. Além de ter o exemplo da família, né? Sempre teve à disposição, com certeza, você desde pequenininho sempre tinha livro, sempre, né? Então, quer dizer, não é também essa questão, quer dizer, é íntimo dele, né? Porque né? Você poderia dizer, porque o pai era sempre assim, que daí ele seguiu. Você vê? Totalmente oposto daquilo que, com certeza, eu tenho certeza que na tua casa sempre proporcionou isso, acesso aos livros espíritas, né? A palavra espírita e a pessoa, né? Você vê como é que cada um, né? Isso é natural, né? Isso é natural. Na Cada minha- um, eles vêm para isso, né? E a gente os recebe para isso. Muita gente pede isso, eles pedem, enfim, isso aí a gente não vai discutir. Mas tem esse jogo todo. O xadrez é assim que funciona. Então, cada um vai ter seu livre-arbítrio a partir de um certo momento, né, para escolher o seu rumo, né, a sua jogada. E assim vai. Mas é importante, minha mãe fala, a sementinha está lá. Se vingou agora, vai, senão vai ter que esperar o próximo inverno, quer dizer, outra oportunidade, depois florescer, né? Acreditando ou não, ele vai ter que passar com todo mundo, né? Uma hora vem, né? É isso aí. Muito bom. Complementando os exemplos aí, na minha família eu sou a única. Meus pais... Também eu sozinho. Meus pais não nem igreja, nem católica, nem nada. Completamente ateus, meus pais, sempre foram. E meus irmãos também, ninguém. Então, é o exemplo, né? Que e tudo que eu faço não adianta. Exemplo, não adianta. Ninguém não adianta.
É impressionante, é só eu e eu. Impressionante. Você vê como... Aí que você vê o exemplo, né, de que não adianta, é de cada um. Aí, gente. Só você Isso. comentar mais alguma coisinha? Tá aí, olha aí. Mais um ponto interessante para as nossas reflexões, nossas análises. Bacana essas colocações de todo mundo, né, para a gente saber como essas questões funcionam, né, perante aos nossos próximos, da nossa família, da sociedade. Bom, quem gostaria de fazer a nossa oração para encerrar? O Eduardo, porque ele faltou semana passada, então hoje ele faz a oração. Pelo que eu estou percebendo, isso não é um convite, né? Eu convido, Eduardo, brincadeira. Quando ninguém se manifesta, ele intima, meu filho, é assim mesmo. É por livre e espontânea pressão. Vamos tentar aí que... Deus de infinita bondade, nesse momento de agradecimento, busquemos todos elevar nossos pensamentos, celebrando a dádiva da vida, as oportunidades de crescimento, e a inestimável presença amorosa dos benfeitores espirituais que nos acompanham e nos amparam. Desejamos sermos guiados pela tua luz, que possamos fortalecer a nossa fé e aprender continuamente que o amor e a esperança habitem permanentemente em nós e que saibamos ser instrumentos do bem, sermos... Caiu aqui. Que possamos sempre promover o bem onde e como estivermos. Pedimos também alívio para aqueles que sofrem, ânimo para os desesperançados e força para os que fraquejam. Que possamos, Pai, compreender e praticar as lições do Mestre Jesus, cultivando a paz interior, a caridade nos gestos, a suavidade nas palavras, e que o teu amor nos envolva sempre. Que assim seja. Que assim seja. Seja.